Bem-vindas ao podcast Viagem com Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente, boa tarde. Eu vou falar nessa conversa com vocês um pouquinho a respeito do trauma afetivo, né? Nesses últimos dias, principalmente incels e red pills, mas infelizmente, né, esse tipo de comentário, ele não se limita a esses grupos que a gente sabe que já tem aí um perfil de misoginia e de ódio, né, às mulheres em vários segmentos. Mas, infelizmente, eu já ouvi até mesmo dos meus amigos, né, de pessoas que eu amo, que todo o meu discurso, que todo o meu debate, que as minhas reflexões, elas acontecem por causa de algum trauma que eu vivi. E eu acho muito interessante que eles falam isso, e eles vivem, eles têm vivido, né, recorrentes traumas, todos eles, todos nós, né, principalmente enquanto mulheres. Viver decepções, frustrações, mágoas, desentendimentos, isso é um traço muito presente na experiência e na vida humana. Então todos, né, em menor ou em maior escala, vão vivenciar de alguma maneira algum tipo de frustração, né? Porque, como dizem, a vida não é um morango, e de fato não é. Então o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, na verdade, é como lidar com essas frustrações, seja ela rejeição, né? Seja ela uma mágoa, seja ela um desentendimento, uma briga. A gente vai aprendendo a lidar com isso e essa é a nossa maturidade. Mas, dentro da lógica do amor romântico, que colocam as mulheres, né, como uma pessoa que precisa ser validada, ela precisa ser amada para ser reconhecida como alguém de valor. E principalmente amada por um homem. Isso é importante dizer. É importante que a mulher seja amada pela lógica do amor romântico na nossa sociedade que é patriarcal, para que ela seja, né, considerada como alguém de valor. Então, considerando isso, ainda que todos e todas nós vivemos traumas, né, dos mais variados possíveis, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, a gente tem a premissa, né, eu diria assim, a gente tem o costume de negar esses traumas. A gente os nega, e nega principalmente numa busca incessante de ser amada. Então eu preciso o tempo todo, principalmente enquanto mulher, buscar esse lugar de ser amada, né, de maneira inconsequente, quase desesperada. A gente sai desesperada em busca desse amor romântico, porque a palavra mal amada, a palavra traumatizada, a palavra mal comida, tem tantas, né? Frustrada. Essas palavras nos colocam justamente nesse lugar de ela não recebeu o amor, ou seja, ela não tem valor social, principalmente como mulher. E essa base de pensamento, ela tá presente em todas as pessoas. Então, até os meus amigos, né, que falam essas coisas, eles partem da mesma premissa do Red Pill. Ainda que
ainda que eles não tenham essa mesma função misógina, eles acabam reproduzindo muito desse pensamento que é um pensamento patriarcal que fundamenta a teoria de misoginia do Red Pill. Então, é a respeito disso que eu quero conversar com vocês, né? Sobre esses termos. É frustrada, principalmente quando a gente reflete sobre o modelo tradicional e os papéis patriarcais de gênero. Gente, eu questiono muito um modelo padronizado de relacionamento afetivo. As relações tradicionais, né? A monogamia, a instituição casal. Esse é o questionamento que eu faço, e eu questiono não pelo vínculo afetivo que a gente cria. Eu questiono por esses papéis rígidos e engessados que são a engrenagem para fazer esses modelos funcionarem. Existe no consciente coletivo toda uma construção social do que devemos ser e fazer para que a gente tenha, né? Para que a gente faça com que essas relações elas comecem. A instituição casal precisa fazer isso ou aquilo. E eu nem preciso citar o que é necessário fazer, porque isso já está no consciente coletivo de todos nós. Enfim, né? Sabendo disso, eu critico muito esses papéis patriarcais de gênero, porque ele estabelece principalmente para a mulher uma injustiça absurda de gênero. Nos coloca no centro, né, da vida de homens. Quer dizer, a gente coloca os homens no centro da nossa vida e a gente orbita em homens e em relacionamentos, principalmente quando a gente é uma mulher hétero, cis hétero como eu, né? Mas pessoas que se relacionam com homens cis, principalmente, ou com pessoas que exercem esse papel de soberania, de protagonismo, né? Dentro das relações, de autonomia, a gente vai perceber como essa relação de poder é injusta e como exercer esses papéis nos colocam em situações de vulnerabilidade. Então, quando eu faço a crítica, eu faço uma crítica principalmente a esses papéis de gênero que a gente precisa desenvolver para fazer, né, a engrenagem dessa relação funcionar e que a gente chama de escolha. E muitas vezes as análises que eu faço dessas engrenagens e trago os exemplos dessas engrenagens que não param de aparecer, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma de exemplificar para vocês, porque o tempo inteiro essas engrenagens elas aparecem na nossa experiência, né, na nossa vida. Na vida das celebridades, né, na vida das pessoas que estão nesses holofotes. E através desses exemplos eu consigo mostrar, né, na minha página, nessa curadoria que eu faço de falas, de pensamentos, de vídeos. A internet nos possibilitou fazer essas análises. E aí, o que as pessoas usam, né? Quando eu faço análise, as pessoas usam como proteção falar que o problema que eu reflito é, na verdade, um trauma, um ser mal amada, né? Ser mal comida, viver uma frustração, tomar um fora, né? Essa lógica é cruel, né? É cruel para a maioria das mulheres e principalmente para aquelas que veem o seu valor a partir desse reconhecimento, né? E aí, como que a gente vai provar esse valor? A gente vai provar com as performances públicas de amor romântico, de que a gente é amada, de que a gente é contemplada. E é muito interessante isso, porque a pessoa que é supostamente amada é ela mesma que faz, né, essa autoafirmação. A beleza, a gente fala tanto de, não fica falando, né, que é bonito. Essa autoafirmação meio que demonstra um desespero. E quando a mulher bate muito na tecla falando que ela é tão bem amada, que ela vive o amor romântico, que ela vive a relação tradicional, ela fala não só por ela, ela fala até pelo parceiro dela, né? Eu sou amada aos berros. Isso é esse desespero, né, de provar socialmente que você tem sido validada dentro dessa lógica do amor romântico.
O que a gente pode refletir a respeito de tudo isso, né? Primeiro, quando eu falo que eu sou traumatizada, que eu sou mal comida, que eu sou mal amada, é importante que a gente entenda que a gente está culpando, né, uma mulher supostamente por um trauma que de fato aconteceu e que foi causado por um homem, né? Se a mulher é traumatizada, supostamente traumatizada, e por isso que ela está fazendo essa análise social a respeito dos padrões comportamentais e dos relacionamentos tradicionais, é porque ela tem como base um exemplo muito válido e digno, né? Que é uma experiência pessoal. A gente vai olhar o mundo, claro, com os óculos a partir da experiência que a gente teve. Enfim, essa experiência foi causada por outra pessoa. O trauma, ele não se estabeleceu sozinho, né? Tão pouco mal comida. Então, quer dizer que o homem, né, teoricamente, não que eu concorde com isso, mas que ele não fez o serviço como deveria ter sido feito, né? Gente, eu não acredito nisso. Eu acho que o sexo é algo muito fluido, é uma troca, né, genuína. Eu não acredito que alguém que tem que te satisfazer. Mas eu acredito, né, numa troca realmente muito justa de sensações e tudo mais. Mas o mal comida parte da ideia que é o homem que com desejo potente do predador, que é o papel, olha lá o papel do homem, né? O desejo do predador que te devora. Então você é mal comida se não tem um homem que faça isso, né? E aí a gente poderia fazer até mesmo outro podcast só falando a respeito disso. Ou da mal amada, né? Qual é a mal amada? A mulher que é maltratada, né? A mulher que não é decentemente tratada por alguém, mas não por qualquer pessoa, por um homem. E aí, seja na relação dela de pai, então assim, eles reforçam, você não teve pai. Eles reforçam toda a negligência que os homens costumam ter na paternidade, né? Ou eles reforçam a negligência que os homens costumam exercer dentro das relações afetivas tradicionais, né? Os namoros, o casamento. E aí a frase, esse cara te odeia, que virou até um jargão, um slogan na internet, quando fica nítido, né, o comportamento dos homens de negligência e de desrespeito dentro das relações afetivas. Então, gente, o que acontece na nossa sociedade é que a mulher, ela é culpada até mesmo por ter sofrido todas essas violências. E o que o patriarcado espera? Ele espera que, vivendo a violência, você vá em busca desesperada dessa validação a partir desse amor, que precisa inclusive ser, né, público. Ele precisa ser explícito socialmente. Hoje as redes sociais fazem isso muito bem. É por isso que, por exemplo, quantas e quantas celebridades não acabaram de sair de uma relação que não parecia estar muito boa, ou que foi publicamente humilhada, e aí rapidamente, quase desesperadamente, elas já pulam para outro relacionamento afetivo, que ela casa e ela tem um filho. Isso costuma vir, né, esse tipo de atitude, principalmente das mulheres, desesperada, ela costuma vir principalmente depois de um grande, enfim, uma grande desilusão, né, uma grande frustração para essa mulher, acaba resultando nessa busca desesperada de provar socialmente que ela pode sim ser amada. Isso acontece tanto com os meus, né, que eu já vi de perto, por exemplo, alguém viveu um grande trauma, assim, uma coisa que nos arrepia, e aí ela vai em busca de se validar atrás do amor e acaba caindo em grandes enrascadas, né? Enfim, a síndrome, isso pode ser até mesmo, né, um dos, como eu posso dizer, um dos atravessamentos, um dos sintomas do que seria essa síndrome da escolhida, né? Que é esse desespero, essa tentativa de provar, afirmar e reafirmar socialmente que você foi escolhida principalmente por um homem numa relação afetiva pública, né?
numa relação afetiva tradicional. Então, a gente tem exemplo de várias celebridades, né? A Sabrina Sato, ela acabou de terminar um relacionamento e já apareceu com um menino bem novinho, né? Eu acho isso super legal. A Sabrina é lindíssima. Eu adoro a Sabrina Sato, acho muito massa. Só que você percebe essa urgência de ir para outra de forma muito rápida, né? Esse amor, essa coisa quase desesperada. Por quê? Porque esse lugar de mal amada é um lugar que o patriarcado critica muito. Então você precisa continuar acreditando nesse modelo, que esse modelo existe, né? Que você pode ser amada, que você pode ser validada, para que você não seja chamada de frustrada. Quando você analisa de maneira lúcida as relações, e eu não estou falando, gente, sobre afeto, sobre carinho, e eu já falei muitas vezes, inclusive aqui no podcast. Todo mundo precisa de trocas, de vínculos, de afeto, sabe? Isso é uma base da nossa humanidade. O ser humano é um ser social, a gente precisa socializar, a gente precisa estar em grupo, a gente precisa amar, a gente precisa de sexo, né? Tem gente que gosta e gosta dessa troca, gosta do carinho. Às vezes não precisa de sexo, mas precisa de afeto, de carinho, de trocas, de contar com alguém, sabe? De ter relações afetivas, às vezes não no toque, mas às vezes em outros aspectos, em outras esferas. Gente, isso é humano. É isso que nos dá felicidade, né? É isso que nos motiva a viver. Então, não tô falando pra gente se cercear, se limitar, se mostrar frio. Eu repito e repito isso porque é muito importante, porque às vezes vocês acham que uma crítica àqueles papéis patriarcais, né, que estabelecem injustiça, é uma maneira de romper os vínculos afetivos que a gente tem, e não é, né? Eu tô trazendo uma reflexão para que a gente olhe o lugar que a gente ocupa dentro desses vínculos, a necessidade de ser validada por eles, e principalmente como é perigoso esse discurso de quando a mulher que está despertando, a gente está num período, numa geração que a mulher está despertando, né? Ela não vai mais aceitar ficar em relações que não tenham sentido para ela, né? Em que sejam injustas, né? Que não sejam saudáveis. Ela não está mais aceitando absolutamente nada disso. Ela não quer mais viver isso. E quando muda, né, aquele lugar de passividade da mulher, por mais que ela ainda esteja delirando no amor romântico, ela quer viver o amor romântico exatamente da maneira como ela idealiza, né? Por mais que seja um conto de fadas, né? Por mais que a coloque em vulnerabilidade, porque como eu digo, o fato da mulher querer tanto, a gente pode perceber que homens não querem. Você não vê homem falando que o sonho dele é casar. Dificilmente você vai ver homem falando que o sonho dele é casar, né? Mas esse é o sonho das mulheres porque é um condicionamento social, né? A gente se vê validada dentro dessa instituição casamento. E aí é muito perigoso quando a gente faz uma crítica aos papéis que a gente precisa exercer dentro dessas instituições, né? Quando a gente busca analisar de maneira muito lúcida todo o delírio romântico e todas as vulnerabilidades e até mesmo os perigos, né? As armadilhas que esse delírio nos colocam como traumatizada. Porque aí a gente fica nesse lugar de infantilidade, que é o do amor romântico, né? De meter o pé pelas mãos, de fazer tudo sem pensar. E quem é a mais prejudicada em fazer isso? Não é o homem, não é o homem cis, é sempre a mulher cis, né? E outras pessoas que exercem esse papel dentro dessas dinâmicas tradicionais de relacionamento. Meter os pés pelas mãos vai ser em todas as esferas, gente. Na jurídica, na emocional, né? Na estrutural, em todas as esferas sociais, vai ser um grande prejuízo para a vida das mulheres. Então a gente precisa, assim como os homens, estar muito racional e lúcidas, né, dentro dessas dinâmicas. Ser racional e lúcida não é ser amada, não é ser frustrada, porque isso de verdade todas são. Todas foram traumatizadas, né? Seja na infância, a maioria dos que eu conheço usam, né, a psicologia, fazem terapia por causa dos traumas absurdos que eles viveram na infância.
Eu tive a sorte, e eu acho muito triste eu falar isso, que eu tive a sorte. Porque quando eu falo que eu tenho a sorte de ter um pai que é muito acolhedor, que é um... Gente, eu tenho 37 anos, o meu pai me mima até hoje. As pessoas falam que eu sou mimada. Não é mimada, é carinho, sabe? É afeto. E é uma troca muito recíproca, né? O meu pai, ele exerce uma paternidade muito bonita, que é a que a gente espera dos homens, né? Só que o meu pai, ele não tem o comportamento típico do machão. Ele rompeu esse aspecto do machão, né? Meu pai tem... Ele não é laudado, mas ele tem um espectro muito forte de uma pessoa autista que é, assim, bem aparente. Ainda assim, ele casou, ele teve filhos e ele exerce até hoje um cuidado e um acolhimento comigo que outras pessoas que vêm de fora até se emocionam. E eu sou realmente muito feliz e acolhida. E a maioria das relações que eu tive com homens, eu também vivi, né, esses atravessamentos de carinho, de cuidado, e foi uma troca muito recíproca. O problema não é a minha experiência pessoal, né? Quando eu faço uma análise da sociedade, da estrutura, isso atinge pessoalmente algumas pessoas e principalmente os homens, porque isso tira eles desse conforto de ter mulheres tão infantis delirando pelo amor romântico, né? Tirar o homem desse conforto faz com que eles, né, tenham uma reação muito violenta. E essa reação muitas vezes tenta atingir, porque isso não me atinge nada, quando eles falam, ai, você não tem um pai presente. Isso para mim é muito mais, né, um certificado da incompetência e da negligência deles do que da minha. E aí eu fico pensando, né, que as mulheres que de fato não tiveram pais devido à negligência do homem são culpadas por uma crítica. Elas não podem fazer crítica à dinâmica, né? Elas precisam ver a dinâmica da maneira infantilizada, delirante, da maneira idealizada. A gente precisa, o patriarcado exige que a gente continue utilizando os óculos cor-de-rosas do amor romântico. Né? Por quê? Porque esse óculos cor-de-rosa nos infantiliza, nos fragiliza, nos vulnerabiliza. E eles continuam exercendo o poder. E que poder é esse? Da mulher querer tanto essa idealização do relacionamento afetivo dentro desses moldes. E por querer tanto, ela vai exercer exatamente os papéis patriarcais que esperam dela. Esses papéis que nos colocam, né, em todas essas vulnerabilidades, em todas essas problemáticas, né, que a gente não reflete, que a gente não repensa e que a gente acha que precisa justamente exercer, e de várias formas, tá? Sendo ONG de macho, sendo submissa. E quando eu falo submissa, não pensem na submissão só naquela forma quase dos anos 50, que tão tradicional. Existem outras formas de submissão que estão muito explícitas até hoje, em 2025, né? No século atual, no século 21, a gente tem mulheres exercendo essa submissão que ela é mais sutil, né? Ela é mais subjetiva. São as mulheres que orbitam em relacionamentos afetivos, que orbitam em homens, muitas vezes homens negligentes. Muitas vezes a mulher está orbitando em homens que não são 1/3 de toda a grandiosidade que elas são, né? A maioria das mulheres que se relacionam com homens, isso é estatístico, né? Elas têm um potencial, seja financeiro, seja acadêmico, enfim, ela tem um potencial muito maior. Sem contar a beleza, né? Que a gente vive vendo mulher bonita com um bando de tonhão. Mas por que isso? É esse querer. Esse querer ser validada por esse amor ultrapassa qualquer racionalidade. O óculos cor-de-rosa do amor romântico, que a gente precisa, inclusive pelo nosso medo de ser chamada de mal amada, mal comida, de frustrada, né? Daquela que não teve pai. Isso
nos faz buscar cada vez mais esse amor. E quando a gente consegue chegar, né, num lugar, depois de muitas frustrações e traumas, né? Seja ele traumas na infância, um afastamento emocional ou até de presença física dos pais e de toda a comunidade. E esse né, um traço típico de uma sociedade que é formada por essa família nuclear, porque se a gente super valoriza o papel desses homens, que é muito mais um totem, já falei disso muitas vezes, é muito mais simbólico esse papel desse homem na família do que ativo, né? A gente sabe de toda a negligência dos homens nesse lugar de cuidado. E eu sempre falo isso, gente. Esses vídeos de homens que não fazem nada em casa, né? Esse vídeo, né, das mulheres trazendo os comentários falando: ai, meu marido é assim, não sei o que, parece um filho. Eu tenho outro filho. Então, é mais uma questão psicológica e emocional de falar: eu fui validada por um homem, do que, de fato, a presença ativa, né? A presença de cuidado, de acolhimento, de apoio. É muito mais emocional, é muito mais uma necessidade psicológica do que uma necessidade física. A gente sabe que os homens, né, eles não têm pagado nem pensão, isso também é estatístico. Enfim, né, toda essa reflexão, ela partiu desses comentários, tanto dos Red Pills, né, quanto até mesmo dos meus amigos, né? Por quê? Porque eles estão nessa busca desfreada e desesperada para ser amados, né? Para provar que não me chama de frustrada, não me chama de mal amada, porque eu continuo acreditando no amor. E é justamente isso que o patriarcado quer. E eu também acredito no amor, né? Que eu quero deixar para vocês. Mas eu acredito no amor, e num amor justo para mim. Um amor que eu não tenha que desempenhar papéis de injustiça, papéis que me submetam a orbitar na vida de alguém, papel que me reconheça como alguém inteira, né? Como alguém que ama o outro sem precisar necessariamente me colocar num lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, da idealização do amor romântico. Então, gente, lembre-se sempre, quando você chamar alguém de traumatizada. Traumatizada e mal amada, mulheres, somos todas. Mas qual é a forma que você lida com isso? Algumas com raiva, o que não é o ideal, e outras fazem desse trauma uma busca desesperada para provar a validação de ser amada numa sociedade patriarcal. Esse foi mais um episódio de Viagem Quadril. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros: As Relações Monogâmicas Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada e A Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.